Todos estão com o microfone mutado, mas fiquem à vontade para desmutar. Eu acho importante a gente iniciar, até porque, não só pela questão do horário, né, mas aquela coisa, a aula de sexta-feira acaba sendo a pior, né, a gente acaba sendo... É normal, assim, engraçado que eu sempre dei aula de sexta-feira, né, é o que eu estava comentando um pouquinho antes. Com o passar do tempo, a gente percebe realmente que a gente não tem mais o mesmo pique, né? Que a gente fica mais cansado, enfim. Pode parecer que não, mas eu não imaginava, assim. A gente, sexta-feira, realmente, tenho ficado, a semana foi uma semana muito corrida para mim. Estou bem cansada, mas enfim, tranquila para dar aula e me coloco também muitas vezes no lugar de vocês, como sou também aluna, já fui muitas vezes e não é simples, né? Esse sistema nosso de ensino aí online, a gente tem que ter uma forma de garantir a aula, por outro lado, a gente não tem o contato físico, olho no olho, uma forma da gente interagir mais. Por outro lado, em termos de deslocamento, né, fica mais fácil, principalmente em dias como o de hoje aí, que choveu praticamente, eu me recordo aqui às 11h30 da manhã, eu estava dando aula para o pessoal da manhã, caiu uma chuva forte aí, tá intermitente, né? Agora também, à tarde, choveu um pouquinho e provavelmente no início da noite, que já é agora, né, tende a persistir essa chuva aí no final de semana. Bom para a gente estudar, descansar. Mas, enfim, vou iniciar, então, o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu estou, assim, eu ouço o pessoal que pede para entrar. Só peço a gentileza, assim, caso vocês percebam que eu não notei, porque eu vou começar, eu já estou compartilhando o PowerPoint, mas a gente vai começar, eu tenho que olhá-lo, né? Por mais que eu tenha acompanhado aqui em outro computador, mas eu tenho que olhar para saber, né, para a gente ir discutindo. Então, por favor, vocês me atentem aqui, que o pessoal alguém está querendo entrar ainda. Hoje não vai ter vídeo, tá? Prometo, porque já deu muita confusão na semana passada, e a gente vai trabalhar aquelas questões não sei se vocês se lembram, o último slide da aula passada, eu mencionei assim, olha, a aula que vem, nós vamos falar sobre os artigos 1788, 1789, 1790 do Código Civil, ou seja, a gente vai finalizar essa disposição geral sobre o direito das sucessões, trazer alguns assuntos polêmicos, digamos assim, né, que é a segunda parte aqui da aula. Eu diria que não são assuntos polêmicos, mas assim, são tópicos especiais, né, a questão da possibilidade de sucessão de pessoa jurídica, coisa para a gente pensar, né, para fazer a gente pensar, porque a ideia é a gente encerrar nesse primeiro mês, então, porque agora, hoje é a nossa última aula do mês de fevereiro, então a gente completa um ciclo aqui, introdutório sobre o direito das sucessões, no mês de fevereiro, e a programação tá? A partir da semana que vem, já me adiantando aqui, para mostrar para vocês a proposta da aula que vem, trabalhar, então, já a partir do artigo 1791, tá? Do Código Civil. Então, a gente começou nossa aula, né, nossa primeira aula, a partir do artigo 1784, que delibera sobre o direito das sucessões, essas são as disposições gerais, e a ideia, então, é a gente finalizar essas disposições gerais, sendo que a gente fez ficamos bastante aulas, como inclusive a da semana passada, a respeito da questão principiológica das sucessões. Isso é importante porque vai nos ajudar, na verdade, a compreender os tópicos daqui para frente, tá? Então, a proposta de hoje é encerrar comentando esses artigos, trazendo questões específicas,
e semana que vem a gente já parte para uma discussão sobre a questão da herança propriamente dita, né? Então, tem alguns tópicos ainda que vão do artigo do artigo 1791 até o 1829, que eu gostaria de conseguir abordar na semana que vem, tá? Então, eu até separei aqui, que isso vai ser o nosso último slide. A hora que eu terminar a apresentação de hoje, vocês vão ver lá os temas, né? Então, assim, a gente vai trabalhar administração da herança, aceitação e renúncia da herança, cessão de direitos hereditários, vocação hereditária, quem são os excluídos da sucessão e essa questão de herança jacente. Se vocês olharem o código, estiverem acompanhando pelo código, como eu estou fazendo aqui, vocês vão ver que são o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, ainda desse título primeiro, que é a questão da sucessão em geral, tá? Então, isso seria o nosso tema da aula da semana que vem, e para a gente poder entrar nesses temas da aula da semana que vem, a gente precisa concluir hoje, tá? Que são esses artigos aqui que a gente ficou, que eu apresentei na semana passada, naquela última tela nossa, que a gente iria abordar hoje, tá? Então, só para fazer uma retrospectiva do que a gente vem abordando, nós iniciamos a nossa discussão sobre o livro 5º do Direito das Sucessões, lá no artigo 1784. Tanto é que a gente viu muito o princípio da Saizine, que é o que está prevendo o 1784, ao falar que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, não só a Saizine a gente viu, como outros princípios, tanto os específicos quanto os gerais, né, os que se aplicam os que se aplicam a mais de a questões do direito, né, princípios gerais de direito como um todo. E os específicos da sucessão, tá? Bom, o que eu preparei para trabalhar com vocês hoje, né? São algumas telas a respeito desses 3 artigos que são os que finalizam essa parte geral aqui do nosso código. Peraí, que tem mais um querendo entrar, eu ouvi a Michelle. Então, vamos lá. O artigo 1788, ele está assim disposto, tá? Quem tiver com o código aí, puder acompanhar, é importante porque ajuda a gente a fazer, né, essa discussão. O que ele fala? Morrendo a pessoa sem o testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Então, nessa primeira parte do artigo, já nos deixa claro que pode haver, né, que o nosso sistema de sucessão, a gente vai ver em qual artigo, inclusive, isso, nosso sistema de sucessão prevê a possibilidade de testamento, isso vai ser lá na frente, a gente vai ver as modalidades do testamento, né, mas existe na disposição geral, eu já encontro essa questão, né, e se a pessoa não tiver o testamento, essa herança vai ser transmitida simplesmente para quem? Para os herdeiros que são os legítimos, né? Aí vem lá, quem são os herdeiros legítimos? O próprio Código também regulamenta isso, lá no artigo 1829, quando ele fala da vocação hereditária, que quando a gente vai, então assim, depois que a gente trabalhar todos esses tópicos específicos, a gente vai entrar na sucessão, né, na sucessão, que existem 2 formas de sucessão, a legítima e a testamentária. A legítima é a qual prevê, na verdade, a ordem dos herdeiros. Basicamente, quem? Ascendente e descendente, sempre em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E esse percentual do cônjuge sobrevivente vai ser definido de acordo com o sistema de casamento, que vocês estão trabalhando, inclusive, em direito civil, tá?
Bom, continuando a leitura do artigo. Espera aí que eu ouvi um barulhinho aqui, tem mais um querendo entrar. Perfeito. Continuando com essa questão do artigo 1788. O que é claro é que, não tendo testamento, a herança se transmite a herdeiros que são legítimos. O mesmo vai acontecer quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Então, assim, se houver a possibilidade, se houver o testamento, os bens que não forem compreendidos no testamento, eles têm que fazer parte da conhecida, da famosa legítima, tá? E aí fala assim, olha, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou se for julgado nulo. Então, o que o artigo 1788 deixa claro para a gente, em direito sucessório? Que prevalece a questão da sucessão da legítima. O que é a sucessão da legítima? Dos herdeiros, né? Os herdeiros necessários, previstos no próprio Código Civil, na lógica do direito civil brasileiro. Está falando o seguinte, olha, então, não havendo testamento, a herança se transmite pela legítima. Se ocorrer de bens ficarem fora do testamento, esses bens também fazem parte da herança da legítima. E vamos supor que exista dúvida em relação ao testamento, ou seja, ele pode ser considerado nulo, ele pode caducar, né? Ou seja, ele pode perder. O que é caducar, né? Me questionaram muito isso. Eu entendo que caducar é a perda do objeto, né? Então vamos supor que um prédio à beira-mar seja um edifício à beira-mar seja o objeto do testamento. Vamos supor que exista, que ocorra um pouco antes do falecimento, do decúgios, né, da abertura da sucessão, aconteça um tsunami e destrua esse prédio à beira-mar. Vocês concordam comigo que, acaso esse prédio fosse objeto do testamento, o testamento acaba perdendo o objeto, uma vez que, por força de um fenômeno natural, de um acidente natural, geográfico, desculpa, o prédio não existe mais, é claro, vai ter a questão da propriedade do terreno, enfim, mas assim, o objeto em si acaba deixa de existir. Ou então, o que é mais comum, essa questão do testamento ser julgado nulo, né? Quando a gente for trabalhar essa questão do testamento, nós vamos ver isso com bastante clareza, porque existem formas de testamento, né? O testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Então, se a formalidade para que esses testamentos sejam assim classificados não forem cumpridas, ele pode ser questionado judicialmente e pode ser considerado nulo ou objeto de anulação, passível de anulação, tá? Então, acontecendo isso, né, qual que é o grande cerne aqui desse artigo? Em acontecendo isso, né, o grande mote aqui desse artigo é mostrar para a gente que o que prevalece, né, a sucessão legítima, tá? Sem desconsiderar que o Código Civil, sim, permite uma outra forma de transmissão por herança que não seja somente através da legítima, mas sim através do testamento. Tá bom? Eu não vou nem ficar lendo um pouco da tela. Eu peço assim, como eu já tive essa experiência hoje pela manhã, e eu vi, a Marisa perguntou, Marisa, pode perguntar. Professora, Dica, tô te ouvindo baixinho, mas eu tô te ouvindo sim. então, eu queria fazer uma pergunta, Pode fazer. não necessariamente a respeito do assunto que a gente está tratando agora, Uhum. descrito em algum lugar, não me lembro onde, mas fiquei muito curiosa para saber a respeito disso. Até pesquisei em alguns lugares, mas não encontrei a resposta. Existe uso capião de vista? Porque a senhora está falando aí de prédio, à beira-mar, etc.
etc. E eu lembrei que eu vi esse negócio e não encontrei a resposta para isso. Eu queria perguntar agora. Marisa, eu ouvi muito baixo, só confirma para mim. Você quer saber se existe uso capião do quê? De vista. Vista. Sabe, vista? Uso capião de vista? É Isso, isso? de vista, isso mesmo. Uso capião de vista é o quê? É de paisagem? Daquilo que você está vendo? É isso? Verdade, eu não saberia explicar do que é, mas de acordo com o que eu vi escrito lá no lugar onde eu vi, eu acredito que seja assim de paisagem, só que eu não sabia que existia isso. Agora, como a senhora está falando de um prédio à beira-mar, me veio na lembrança assim, e eu queria esclarecer se é possível o uso capião de uma vista. Vamos supor, a pessoa que está morando justamente aí nesse prédio, aonde a senhora está se referindo, à beira-mar, antes do tsunami, obviamente, né? Suponhamos que alguém vá lá e construa um prédio na frente dela e tampe toda aquela vista. É possível entrar com uma ação de uso capião de vista? Olha, eu também não conheci o assunto, aí eu vim aqui no outro computador, é óbvio, né? Como todos nós fazemos, inclusive você fez, deve ter feito também. Existe uma discussão de uso capião de vista, é isso mesmo, é paisagem, é vista panorâmica, é, é local histórico, tá? Então, assim, a questão, ela é de uso capião mesmo. Isso, inclusive, ó, eu estou vendo aqui no Google, foi inclusive questão de concurso, em questão da OAB, caiu isso. Será que foi aí que você viu? Olha só, foi em 2017, caiu essa questão na OAB. A questão era o seguinte, ó, Jorge vende para Marília um terreno não edificado de sua propriedade, enfatizando a existência de uma vista eterna para a praia. Vê se é mais ou menos isso, Marisa. Que se encontra muito próxima do imóvel, mesmo sem qualquer documento comprovando o fato. Marília adquiriu o bem, mas 10 anos após a compra, é surpreendida com a construção de um edifício de 20 andares exatamente entre o seu terreno e o mar, impossibilitando totalmente a vista que Jorge havia prometido ser eterna. Diante do exposto e considerando que a construção do edifício ocorreu em um terreno de terceiro, assinale a afirmativa correta. Aí vai falando aqui, né, a questão dos 10 anos, mesmo sem registro, considerar uma servidão aparente, sem que tenha sido construído. Então, olha, existe, tá, essa possibilidade. Aqui a OAB está falando que a resposta... Deixa eu ver, uma coisa. Então, vamos lá, o Marisa respondendo. Existe essa questão de uso capião de vista, sim, tá? E é trabalhada lá no direito real, que vocês já devem ter visto, né, essa matéria. Realmente não tem a ver com a nossa disciplina, mas é uma questão interessante, é relacionada a servidões, tá? Que são disciplinadas no Código Civil, na parte do direito real. E aí ele explica que diferença entre servidão e direito de vizinhança. Se fala assim, existe esse termo. Professora, Diga, e na resposta. Boa noite, professor Edmilson. boa E noite. na resposta da OAB aí, o que é que ele esclarece? O que é que ele dá Então, como resposta positiva? deixa eu voltar aqui para a questão. Ele dá. Aí, pede um login para eu entrar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Qual começa com Jorge, professor? Jorge vende para Marília. É essa? Você achou? Isso. Sim. Então, A resposta é a. Peraí. vamos lá. Aqui.
Eu não quero comprar, porque ele vai pedindo para eu comprar, entendeu? Não, acho que é só fazer um login, dá pra você fazer de graça. Sério? Né? Que concurso? Que concurso, é? A resposta é a D. Então, eu estava entre a dúvida entre a C e... É que Ah, pode mas ser que ele tá tá... diferente, né? Sem que tenha sido formalmente constituída, D. não é possível reconhecer servidão de vista em favor de Marília. Então, mas porque ela não foi formalmente constituída, é isso, não é aí que ele fala? A Isso. resposta é a servidão, né? É entender que esse uso capião de vista, porque o problema em si, pelo que eu entendi, ó, que eu não sou especialista, embora eu já tenha dado aula de direito real, mas eu nunca consegui chegar nessa parte, e nunca vi isso na vida prática. Eu queria, é que eu tenho que preencher um cadastro, ô chapice, ele não me libera nem para eu poder continuar vendo a questão, porque eu já olhei. Mas peraí. Tá, foi salvo com sucesso. Agora liberou. Ele fala assim, ó, o problema em si, ele vai falar dessa questão que o Jorge vendeu para Marília, o terreno que não tinha edificação alguma, né? Então, e o terreno enfatizou a existência de uma vista eterna para o mar. Agora, pode ter, né, poderia ser construído, a ideia é que esse terreno ele não estava de frente para o mar, o que impediria qualquer outro tipo de construção, né? Então, assim, se tivesse sido formalmente constituído este terreno, falando da impossibilidade, né, eu tendo regras, vamos dizer assim, onde a construção que porventura tivesse em outro terreno impedisse, não pudesse impedir de forma alguma que aquele terreno, né, daquela propriedade da Marília impedisse a vista, aí sim ela teria direito de requerer, judicialmente, inclusive, né, o tal do uso capião de vista. Mas se isso não foi formalmente constituído, realmente ela não poderia, né, ter esse reconhecimento da servidão. Isso aí é assunto de direito real. Quer ver? Deixa eu só ver se depois de direito de família vai ter antes de direito de família, porque tem, né, a parte do direito das coisas vai falar da servidão, né, falar do condomínio, servidão, direito de construir. Aí eu teria que dar uma estudada nisso. Mas assim, respondendo à pergunta da Marília, da Marisa, existe sim uso capião de vista. Você deve ter visto essa questão e lembrou do exemplo que eu dei em relação Isso. à caducidade do testamento, né? Não, na verdade, eu só lembrei eu nem sabia que era uma questão de ordem, eu nem me lembro direito onde que eu vi, mas eu achei muito confusa. E apesar de a gente já ter visto direito real, direito das coisas, eu fiquei na dúvida se era realmente possível ter uso capião de vista. Para mim foi uma novidade. Na verdade, veja bem, pelo que eu entendo aqui do problema, é possível ter um uso capião de vista desde que isso tenha sido formalmente garantido à Marília, no caso, o terreno que essa vista jamais seria destruída, né? Tivesse impacto de uma próxima construção. Agora agradeço o Gustavo aí que colocou o problema aqui para a gente no chat. Mas aí, Marisa, é porque eu acabei pegando a questão específica, mas se a gente olhar, tem vários artigos, tem artigo no Jus Brasil, inclusive, que fala sobre o uso capião, tá? Fala, inclusive, assim, fala de uso capião e fala que a formação histórica do uso capião dá essa possibilidade também, né? Então, diga. Na verdade, nós já estudamos bastante, a gente tem uma boa base de uso Ótimo. capião, né? Então, a minha dúvida é se era possível ter uso capião na vista, porque em momento nenhum da matéria
séria, e nem das pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nada sobre o uso capião de vista. Isso me causou uma grande curiosidade, mas era só curiosidade mesmo. Obrigado pela explicação. Não, imagina, mas dá uma pesquisada em artigos mais recentes, que na verdade é uma analogia, tá? Que se faz. Agora não tem como eu não comentar. Estou lembrando de mim, na época que eu prestei exame de ordem, há muitos anos atrás. Eu, na faculdade, inclusive, talvez eu não tenha prestado atenção na aula de penal, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é por isso que é bom perguntar, Marisa, e é importante a gente, até porque eu não conheço tudo, não sou dona da verdade, né, e eu, assim, eu fui lá sem problema nenhum, fui lá pesquisar e me interessei até pelo tema, eu vou até pesquisar mais, né, é interessante a questão. Eu lembro que isso já aconteceu comigo, né? Eu lembro que caiu no meu exame de ordem uma questão sobre crime famélico. E eu, na faculdade, realmente, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Por quê? Porque é sempre assunto que se fala, né? Que a doutrina, que o pessoal, né? Os estudiosos colocam, publicam artigos, enfim, mas isso não está na lei, né? É entendimento da legislação, tá? Que é analogicamente muito parecido com essa questão do uso capião da vista, entendeu? E aí, assim, é por isso que é bom perguntar para a gente, né, para suscitar exercitar isso na cabeça dos colegas, e com certeza, assim como os demais devem, se não tinham ouvido falar, aprenderam, conheceram, e eu também, eu adorei aqui, vou pesquisar até mais coisa depois, tá? Bom, gente, então, continuando, vocês nunca vão esquecer mais do exemplo de caducidade de testamento, né? Porque aí já relacionou com esse outro assunto. Então, esse artigo, o 1788, de 1788, ele é importante que a gente entenda essas modalidades, né? E, assim, sobretudo, o privilégio da sucessão hereditária, né? Privilegiando, inclusive, a testamentária. Só que aí vem um questionamento, que talvez a gente já saiba, por a gente estar discutindo isso ao longo das aulas já, mas a gente talvez nunca tenha visto de fato, né, nunca tenha lido de fato o artigo 1789, que é o que segue, né, para saber, inclusive, quanto que você pode, né, aonde está regulamentado que você só pode ter como objeto de testamento metade do valor da herança. Então, por isso que eu já passei para a próxima tela, o 1789, que dispõe, né, dessa forma que está aqui. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, o 1788 já privilegia a sucessão hereditária. Aí o 1789 vem e fala assim, olha, se tiver herdeiros necessários, que vão ser, né, os contemplados na sucessão hereditária, na legítima, que é o que assim fala, mesmo assim, se o decujus quiser, né, se em vida quiser fazer um testamento, ele pode fazer? Claro que ele pode fazer um testamento. Entretanto, se coloca um limite nesse, então, se eu pode ser objeto de testamento metade do valor da herança, tá? O que é interessante aqui? Algumas questões históricas, né? Eu acho que esse é o momento da gente ver, porque mais à frente a gente estuda tão tecnicamente a questão que a gente acaba não buscando as explicações históricas, né? Então, eu vou passar, na verdade, essa aqui é uma tela de comentário, depois se vocês puderem ler, né? Eu vou passar aqui para essa tela para falar sobre a explicação histórica do porquê metade, na verdade, tá? Peraí que eu vou abrir aqui no outro computador. Então, é assim, olha, no direito romano,
admitidos originalmente os plenos poderes do pater familias, tinha ele plena liberdade de testar. Então, está falando aqui, olha, posteriormente que foram sendo criadas regras que impediam essa ampla liberdade, impondo-se ao testador a expressa deserdação dos herdeiros que desejasse excluir. A princípio, não havia regra fixa sobre a cota mínima reservada, o que tornava insegura a aplicação da regra no caso concreto. Então, lá no direito romano, não tinha essa regra de metade, ao contrário, ficava livre para o testador. A jurisprudência no direito romano acabou por estabelecer em 1/4 da herança essa parcela. Já no direito justiniano, existe uma salvaguarda da proteção hereditária aos descendentes e ascendentes, bem como a irmãos, quando esses últimos eram afastados para a inclusão de pessoa torpe. Essa proporção se aumenta para 1/3 se o testador tem até 4 filhos, e metade se tem 5 ou mais, né? Então, veja, no direito romano, inicialmente não existia regra. Depois, com o passar dos anos, vai se existindo regras limitando o que é possível de colocar em testamento. Agora, o que é interessante, lá no direito germânico, foi ao contrário, né? Ou seja, todo o patrimônio era familiar, e morrendo um dos membros da família, necessariamente esse patrimônio não poderia de forma alguma se afastar do grupo familiar. Era atribuído ao primogênito, né? Então, diferentemente do direito romano, que não tinha inicialmente regra alguma. Agora, a nossa tradição, isso é importante que fique aqui consignado, a nossa tradição, que é das ordenações alfonsinas, filipinas, enfim, que foi incorporado no direito brasileiro assim que o país se tornou independente, e mesmo antes do Código de 16, tinha uma certa limitação já a essa liberdade de testar, de fazer testamento, né? Nas ordenações, o que mencionava é que não podia o testador dispor de mais de 1/3 do patrimônio, reservando 2/3 aos herdeiros necessários, né? Só que aí, olha só, uma lei em 1907, ou seja, antes do Código Civil de 16, já começou a disciplinar essa questão, falando da metade da legítima e metade disponível para testar. O que o Código de 16 fez? Ele manteve isso, né? Essa proporcionalidade, ou seja, uma parte é para o sucessor, a outra parte pode ser objeto de testamento, né? O que, na verdade, o nosso Código de 2002 também manteve, tá? Uma coisa importante que eu quero mencionar aqui, que vai ensejar a gente para fazer a próxima discussão do artigo 1790, é essa questão de diferenciar a sucessão legítima da meação, tá? Eu acho importante eu frisar isso, até porque na prática, né, na hora de fazer lá aquelas guias de TCMD, de pagar o tributo, né, sobre a transmissão do bem causa-mortes, já penei bastante e já tive bastante auxílio, graças a Deus, assim, também de pessoas de cartório, inclusive, porque a gente muitas vezes não tem claro que meação é uma coisa, sucessão e herança é outra, né? Eu estou querendo dizer isso por conta do artigo 1790, que é o artigo mais polêmico aqui do Código como um todo, né? Inclusive, a gente vai ver, quem teve a possibilidade de olhar uma atividade proposta, mas que era a atividade que eu falei assim, não, a gente vai sempre fazer junto, né, que não é nada para entregar, nada para nota ainda, por favor, mas é a questão da inconstitucionalidade que o STF, em 2017, reconheceu aqui do artigo 1790, tá? Então, antes de entrar no 1790, deixa eu só finalizar essa questão aqui do 1789, O que é importante, interessante? A gente perceber primeiro que o 1789, ele se preocupa com essa regra, né, com essa divisão. Incorporou lá também do Código de 16, tá? O que também, para a gente compreender,
para não fazermos a confusão entre meação e herança, né? A cota disponível e a legítima se referem sempre à herança, né? Então, os 50% que pode ser objeto, deve ser objeto da legítima, e os outros 50% que pode ser objeto de testamento, eu não confundo com a meação, né? O que é meação? Dependendo do regime de casamento, há direito à meação. Então, se existe um cônjuge, o supérstite, há que se excluir o valor da meação, quando ela existir, dependendo, claro, do regime de casamento. É o valor remanescente que constitui a herança, e aí que vai se verificar a parte da legítima, né? Note, porém, que nem sempre a meação será a metade do patrimônio em discussão. Por quê? Porque tem que se entender da onde é a origem desse patrimônio, né? E sobre qual regime de bem está casado, se for casado, o de cujos vivia, né? De casamento, desculpa, sobre qual regime de casamento esse cônjuge vivia. Então, evidente que se tratando de regime de bens em que cada cônjuge trouxe bem particular, e por essa razão eles não se comunicam, esses não entram nesse cômputo da meação. Então, aquilo que você adquiriu antes do casamento, né, por herança, inclusive, ele não é objeto de meação, ele é objeto somente de herança, né? Se o testador desejasse afastar o cônjuge sobre a égide do Código Civil de 16, bastava que ele dispusesse seu patrimônio a terceiros para contemplar, né? Então, só que por esse Código de 16, como regra, somente os colaterais, né, poderiam ser afastados. A grande questão é saber se, então, assim, primeira regra, que a gente não pode esquecer nunca, a hora que for fazer um inventário, porque isso aqui é fazer o inventário é colocar em prática aquilo que a gente aprende como regra de direito das sucessões, né? A regra é privilegiar a herança, entretanto, metade do patrimônio de cujos, do falecido, pode ser objeto de testamento. A grande questão é, o testador pode especificar no testamento os bens que vão fazer parte da legítima? Então, assim, em tese não, mas indiretamente ele consegue fazer. Por quê? Porque a hora que ele vai individualizar os bens que vão ser objetos do testamento, ele vai estar extraindo esses bens da própria legítima, tá? E quando não for essa situação, a questão é saber se o testador pode regulamentar toda a legítima, já especificando não somente os bens que ali estão inseridos, mas também quais os herdeiros que vão receber este ou aquele bem, tá? Então, a doutrina tende a entender que isso é possível fazer de forma indireta, especificando, né? E aí, nesse caso, a partilha obedece tanto à vontade do testador, né, e também à questão legítima, se ele for especificando, tá? Então, assim, de forma direta, você não consegue fazer isso, mas se você especificar, porque, veja bem, o herdeiro, ele também pode ser legatário no testamento. O que é o legatário do testamento? É beneficiado por uma questão, né, por uma disposição específica do testamento em relação àquele bem ou outro bem, tá? Então, é isso que tem que ser observado. Isso é uma regra geral, gente, não se assustem, porque, assim, vai ser diante do caso concreto que isso vai ser possível de ser analisado. E também, vou falar um pouquinho, olha que já fiz bastante inventário no escritório, embora não seja especificamente a área que eu coordeno, mas, assim, a gente já fez bastante inventário ali, e eu nunca encontrei até hoje, eu até tenho um bom relacionamento com o pessoal de cartório, eu quero até questionar isso, até porque eu acho que eu nunca fiz inventário bom, então, né,
pessoa que tem testamento, né? Então, é mais raro essa situação da existência de testamento. Quando eu brinco de inventário bom, é porque realmente, né, não são todos que fazem um bom planejamento dos seus bens e às vezes a pessoa acaba tendo só o quê? Uma casa, né, 2 casas no máximo, enfim, tá? O patrimônio, quando há um patrimônio mais considerável, aí existe já uma preocupação. Hoje em dia se fala muito de holding, né? De holding empresarial, que a gente vai falar um pouquinho dessa questão de sucessão empresarial, mas enfim, é importante a gente saber a regra, né? Mas desejo muito que vocês tenham todos esses casos concretos. Eu ainda não tive essa possibilidade de atuar diretamente no testamento, né? É mais as regras mesmo que a gente acaba conhecendo, né? Pelo código, tá? Bom, ainda em relação a esse artigo, que já nos ajuda a entrar no 1790, eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão dos herdeiros necessários, né? Porque, para a gente, hoje em dia, os herdeiros necessários são os ascendentes ou os descendentes, né? O artigo lá, o 1845, ele deixa muito claro que os necessários são os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Ok, né? A grande questão é a ampliação do conceito de filiação, que a gente não tinha tão amplo antes da Constituição de 88. Não sei se vocês vão se recordar disso, mas havia a diferença entre os herdeiros legítimos e os não legítimos, se dizia muito isso, né? Ou seja, filhos havidos fora da relação de casamento, né? Ou filhos adotivos, ou filhos, os conhecidos filhos ilegítimos, né? E a Constituição de 88 equiparou a todos, né? A questão de direito à herança, até porque a gente já viu na aula passada que o direito à herança é um direito fundamental, né? Previsto no artigo 5º da Constituição. Então, essa questão que a Constituição de 88 trouxe, realmente é uma conquista muito grande no âmbito do direito da filiação. Um alcance social grande, sem estabelecer essa limitação, essa restrição, né? O que, na verdade, nos dá muita dúvida a hora que a gente, na sequência, vai ver o texto do artigo 1790 do Código Civil. Então, o que mais indigna, e aí, assim, aí é uma questão de opinião, mas o que mais me estarrece, na verdade, é assim, a gente vem numa sequência de legislação, tudo bem, é uma parte geral do direito da sucessão, são regras gerais que estão sendo colocadas ali para a gente. Peraí, deixa eu voltar lá, que alguém está pedindo para entrar. São regras gerais que estão sendo colocadas aqui para a gente entender a lógica da sucessão, mas a hora que a gente chega nesse artigo 1790, né, e conhecendo um pouquinho até mais para frente da vocação hereditária prevista no 1829, esse artigo 1790 assusta, né? E aí eu queria trazer uma das coisas, esse é o centro da aula de hoje, trazer para vocês esse artigo e entender por que, assim, ele é do Código Civil de 2002 e ele só foi considerado inconstitucional agora em 2017, tá? Então, vocês imaginem, de 2002 até 2017, a polêmica jurisprudencial, inclusive, que a questão sucessória foi passando em relação a companheiro, tá? Então, vamos primeiro ler o artigo e aí a gente vai fazer alguns comentários. Olha só, 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente, peraí, que tem uma outra pessoa querendo entrar, quanto aos bens adquiridos onerosamente, na vigência da união estável, nas seguintes condições. 1.
Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota, equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Depois, 2. Se concorrer com descendentes, só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. E 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Então, assim, o que choca, né? O primeiro é o artigo falar de companheira ou companheiro. Não está falando de cônjuge, não está falando de nada disso, tá? E está colocando a companheira ou companheiro numa condição de concorrer com o herdeiro, e aí prevendo, inclusive, cotas específicas, né, condições. Olha, se concorrer com o filho que é comum, vai ter uma cota. Se concorrer com o descendente que é autor da herança, vai ter... Então, né, soa no mínimo esquisito. O que a gente pode comentar sobre esse artigo para começar, né? Primeiro, esse comentário é do Silvio Venosa, né? Ele fala o seguinte, olha, esse artigo 1790, juntamente com 1829, inciso 1, o 1829, inciso 1, é o que fala da vocação hereditária, fala do descendente, cônjuge sobrevivente, dependendo do regime de casamento, enfim, fala de quem é, qual é a ordem da legítima. O que o Venosa fala? Ele fala assim, olha, esse artigo 1790, junto com 1829, é um dos mais piores, né, piormente redigidos nesse código. E vai falar muita má vontade, muita falta de técnica do legislador para colocar os companheiros aí nesse dispositivo, tá? Por que isso? Aí a gente vai entender o que aconteceu, né? E isso é verdade porque eu já estudei muito a fundo outras partes do Código Civil, acompanhei aí quando o Código Civil de 2002 ele entrou em vigor, né, em vigência. A gente trabalhou muito uma questão específica na parte empresarial, eu trabalho bastante com isso, e a gente foi estudar para entender por que o Código Civil estava contemplando essa questão das sociedades empresárias, das sociedades simples, enfim, então a gente conseguiu entender o seguinte, que o anteprojeto do Código Civil, ele estava dialogando com propostas da década de 50 para reformar o Código, que estavam tramitando desde então, década de 50, 60, 70 no Congresso. E foi por força de uma comissão lá de Constituição e Justiça específica que fez com que andasse o projeto para ele entrar em vigor em 2003, né? Então foi uma discussão grande. Eu lembro que eu fiquei 2001 e 2002 inteiro a gente discutindo como é que isso ia ser implantado, as mudanças do Código Civil. E esse artigo, a explicação que se dá, isso aí não é uma explicação que eu estou dando, não, uma explicação que você encontra é que esse artigo simplesmente ele vem de um diálogo com legislações antes da Constituição Federal, com legislações da década de 60, da década de 70, e acabou usando o termo companheiro e companheiro, né? Então, ficou muito questionável. O que a gente pode trazer para vocês? O que aconteceu? O STF já entendeu esse artigo como inconstitucional. Por quê? Porque a gente não pode estabelecer diferença entre cônjuge e companheiro, tá? Então, eu não posso trabalhar uma série de critérios diferenciados para o companheiro participar da sucessão e o cônjuge não participar de sucessão e sim ser mereiro, né? Então, só que para chegar em 2017, para ter o resultado desse julgamento, muita coisa aconteceu. Embora os tribunais específicos já vinham trazendo esse entendimento, o que ficou pacífico em 2017, que foi causa de repercussão geral, que decisão do STF, é que realmente você não faz diferença entre o casamento e a união estável, né? Mas que você deve analisar cada caso concreto, né, de forma concreta. Bom,
o que é legal também comentar, até para vocês saberem, porque talvez se vocês não lerem a respeito disso, ou não estudarem isso a fundo, não vão saber exatamente esse histórico legislativo, né? Por mais que a gente entenda que hoje é inconstitucional, isso nem sempre, né, foi assim tratado, tá? Então, até a Constituição de 88, não havia dúvida de que o convivente não era um herdeiro, né? A nova carta que reconheceu a união estável do homem e da mulher como uma entidade a ser protegida e, em que pesem opiniões isoladas, em contrário, essa proteção, ela não concedeu direito sucessório ao companheiro ou companheira, tá? O que os tribunais admitiam era uma divisão do patrimônio que foi obtido com esforço comum, a título de uma liquidação de uma sociedade de fato. De todo modo, essa divisão poderia influir na partilha do patrimônio hereditário, né? Quando, por exemplo, tivesse havido um chamado do concubinato impuro ou adulterino, e o autor da herança falasse, né, no estado de casado com eventual separação de bens, né? Falecesse, desculpa, no estado de casado com eventual separação de bens. Essa situação perdurou até a nova legislação. Então, cabia sempre o quê? Ao juiz separar os bens daquele que foram adquiridos no esforço comum e aqueles bens que seriam objetos da meação ou seriam objetos de herança, vamos dizer assim, do próprio cônjuge, né? Só que, assim, dependia de caso a caso, a matéria era sempre, precisava ir para o judiciário, né? E não era, né, quando não fosse possível você atribuir parte do patrimônio que foi adquirido pelo esforço comum, o que a jurisprudência fazia? Concedia à concubina, vamos dizer, né, a companheira, uma indenização por força de serviços prestados, enfim, tá? O que foi muito criticado, é claro, uma rotulação assim, né, foi muito criticado usar isso, né, esses termos. Só que é importante a gente saber que, de fato, era assim tratado, né, pelo Poder Judiciário, inclusive, pelos tribunais. Sempre se fez muita referência a essa questão, né, que a entidade familiar é entidade entre homem e mulher, e que os direitos relativos ao casamento são específicos, né, e aí veio, então, pós-Constituição de 88, em que pese toda essa polêmica, que a Lei 8.971, em 94, inseriu o convivente nessa ordem de vocação hereditária, tá? Da mesma forma, a lei pretendeu também atribuir direito a alimentos aos companheiros, né? Isso a gente vê lá na Lei de Alimentos. E o artigo 2º da lei, inclusive, que inseriu o convivente na ordem da vocação hereditária, estabeleceu direito sucessório a esses conviventes, tá? O artigo 3º vai falar, ainda contempla o texto, né, ao estabelecer que, quando os bens são deixados pelo autor da herança, resultarem de atividade que haja colaboração do companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. Esse artigo acabou restringindo a questão dos alimentos, de herança e de meação dos conviventes com a união de mais de 5 anos, restringiu só para quem, né, um período tinha uma união por mais de 5 anos. Então, vejam, eu vou falar um termo, assim, que não é muito legal, mas, assim, a bagunça legislativa, né, que estabelece critérios para se reconhecer essa união estável, né, essa união entre as pessoas, né, sejam elas, inclusive hoje em dia até do mesmo sexo, pois isso é obviamente reconhecido para fim de direitos, né. Bom, segundo essa lei, essa meação não se presumia e deveria ser provada em cada caso.
Então, a lei, primeiro, né, ela não serve para tudo, né? E aí você tem a lei, mas você tem que se socorrer do Poder Judiciário para provar a sua condição, para provar que você é um sujeito que vai ter que ser contemplado pela lei, né? Bom, o legislador não inseriu o convivente na ordem da vocação hereditária, mas estabeleceu uma modalidade de sucessão isolada, com grandes inconvenientes. Essa sucessão foi mantida no Código Civil, o que não era de se esperar, né? Tanto é que o novo Código Civil, que a gente não é tão novo assim, mas eu falo ainda novo, porque eu trabalhei, né, nessa época, assim, com essa alteração, eu estudei na faculdade sobre o Código Civil de 16, e aí, profissionalmente, a gente tem que encarar essa mudança, né? Então, você fala assim, não, isso vai melhorar. E no fim, o que aconteceu? A lei, em 96, poderia ter melhorado essa problemática da sucessão dos companheiros, mas ficou para trás, né? E aí, o próprio Código Civil, novo, digamos assim, continuou, e tanto é que a gente encontra esse artigo 1790, tá? O que acontece? Deixa eu passar aqui para uma próxima tela. O que é importante, né? Eu entender que o Código, então, o Código Civil atual, ele deu um tratamento completamente inadequado ao tratar direito sucessório de companheiros, né? E isso parece um descaso. Na verdade, a preocupação é não atualizar esse artigo, não dentro da discussão que já estava presente na década de 90, e a gente já entrou nos anos 2000 com uma legislação mais avançada nesse sentido, né? Por isso que esse artigo foi muito objeto de questionamento, tá? Ainda coloca o companheiro como participante de herança, né? E aí, claro que os tribunais vão reconhecendo a inconstitucionalidade desse artigo, mas ela tem que ser invocada, tá? Esse tema, então... Oi, vamos lá. Você estava falando a respeito da herança, do companheiro e tal. Lembra do caso do Gugu também, né? Eu já estava mexendo na internet sem querer vi a respeito, né? Aí diz que que o companheiro na época dele se retirou do processo. Porque o outro ex-marido dele estava querendo também se envolver nesse processo, né? Uma coisa assim. Então, questionar, né? Questionar. De ser ex dele também, por ter uma união estável e tal. E aí essa bagunça toda confunde todo mundo. Se tem direito, se não tem, se realmente... não tem direito, Se até o ex dele tem direito, porque como ele tinha união estável com esse rapaz que era companheiro do Gugu, se ele tem esse direito de ter acesso a esses bens, né? Que estão pautados no inventário. Espólio, né? No espólio, E a questão que, essa história do Gugu, assim, eu conheço só de televisão, né, de notícia, eu não conheço o processo, nada disso. Mas, assim, o que é interessante a gente perceber que, olha só, existia, então, uma meia, né, por conta do casamento, que ele era casado, de fato, né, de direito, vamos dizer assim, uma união estável, enfim, né, não sei exatamente qual é a situação, mas que provavelmente com regime de bens, do qual os bens adquiridos na constância do casamento, né. Eu não sei qual que era o acordo exato, né, e na verdade a gente também, como não conhece o processo, não consegue opinar juridicamente, acaba sendo mais uma questão que a gente fica reproduzindo o que vê na imprensa, né. Mas com certeza, no caso do Gugu, se isso tivesse acontecido na época, ainda questionando, né, porque o que aconteceu, esse artigo, ele foi declarado inconstitucional
pelo STF como causa de repercussão geral em 2017. Então, vocês imaginam, o Código Civil entrou em vigor em 2002 e até 2017, antes de ser repercussão geral, os processos ou ficaram sobrestados, até aguardando a discussão da repercussão geral do STF, ou então ficaram discutindo se o direito ou não da participação na herança do companheiro ou da companheira, da união, né, do meeiro, se é meação ou não, né? Então, assim, é bem complicado o termo em si, né, que o código usa, enfim, né? Então, assim, o que eu quero dizer, assim, imagine até chegar à causa de repercussão geral em 2017, o quanto que a gente tem de confusão jurisprudencial mesmo. E também, assim, o que é muito ruim para o nosso texto legislativo? A gente ter outras legislações, né, que acabam, a própria Constituição Federal igualando, né, o companheiro, né, ou igualando o casamento à união estável, igualando para efeito de reconhecimento de direitos, inclusive, e aí a gente vê lá, para a questão de reconhecimento de direitos de casamento, direitos são equiparados, e na questão sucessória, que deveriam ser equiparados também, a gente encontra, vamos dizer assim, essa aberração, tá? Que o código traz. Então, é importante a gente discutir isso e entender, tá? E se fala muito, inclusive aqui, eu vou pegar essa tela e a próxima para fixar com vocês, né? Esse tema, né, o tema introdutório de se enfrentar diz respeito ao conteúdo do direito hereditário. Então, o artigo, o 1790, ele insiste em redundar companheiro, seja masculino e feminino, no feminino, né, o companheiro no masculino e companheiro no feminino, dispõe que ele ou ela, o convivente, enfim, receberá bens adquiridos onerosamente durante a persistência do estado de fato da união estável, vigência, né, conforme afirma a lei. Como segundo tema, nós temos que recordar que o artigo 1725, que está lá no direito de família, permite que os companheiros regulem as suas relações patrimoniais por escrito. Então, deixa de considerar isso, inclusive, tá? Espera aí que eu abri o Mozilla sem querer. Tem gente querendo entrar. O Victor. Entrou, Victor. Professor, então nesse caso, quem tem apenas direito realmente ainda é o cônjuge matrimonial, né? O meio. Então, E esse companheiro que está fora dessa relação, ele precisa averiguar que ele também contribuiu com alguma coisa. exato. Então? Exatamente. Vai ter que comprovar, na verdade, o quanto que ele contribuiu e para saber, porque uma situação assim, né, a pessoa, se ela tem um relacionamento poliafetivo, não sei se é assim que a gente fala hoje, né, mas um relacionamento poliafetivo, isso não vai garantir direitos hereditários para todos os seus cônjuges, certo? Né? Sejam eles casamento ou seja via união estável. A questão o que esse artigo desconsidera é que o próprio direito de família fala assim, olha, se existe uma relação, seja ela, tem até relações anaparentais hoje, né, se existem essas relações, é possível você regulamentar essa relação patrimonial, né, então, assim, mesmo que eu viva em união estável com mais de uma pessoa, isso poderia ser regulamentado antes que fosse objeto do direito sucessório, né? Você regulamenta através de contratos, de pactos, né? E aí, a grande questão se não há esses pactos... caracterizar a bigamia, né? Oi? Desculpa? Caracterizar bigamia. Uhum. Exatamente. Né? Então, assim,
Se não tem esse pacto, se não tem esse acordo, né, prévio, essa relação patrimonial, como que vai dar essa relação patrimonial por escrito, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o regime da comunhão parcial de bens, né? Então, assim, aquele que mostra que tem mais evidência, aquele que comprova que tem uma união estável, por isso que a questão vai sempre ser discutida judicialmente, né? Eu até comentei hoje pela manhã, e comento com vocês também, eu tenho um caso, eu não atuo nesse caso, esse é o caso da minha professora de inglês, inclusive, que ela tem mãe viva, e ela teve 2 irmãos, um dos irmãos veio a falecer, e esse irmão, ele era solteiro, né, mas ele tinha um apartamento, ele tinha vários bens, médico, e ele tinha uma namorada. Só que essa namorada, então assim, quando ele faleceu, que foi surpresa, enfim, foi né, uma parte do coração, enfim, um infarto, quando ele faleceu, se deu a abertura do inventário, e a abertura do inventário se deu para quem? Para os ascendentes, a ascendente, que é a mãe, viva ainda, e os irmãos. Esta namorada, ela foi questionar esse inventário, então ela quis reconhecer primeiro essa união estável, então ela entrou no inventário questionando esse inventário, alegando que ela tinha uma união estável. O que o juiz do inventário falou? Então prove primeiro a união estável, ela teve que socorrer da vara de família para comprovar a união estável. Então o inventário não anda enquanto tem essa discussão. E era uma namorada, tudo bem, uma namorada de 10 anos, era uma namorada de 10 anos, mas ela alegava que eles passavam juntos no final de semana e aquilo era uma união estável, sendo que ela nunca morou efetivamente na casa dele, né? E aí, assim, a minha professora de inglês, por essa demora, né, por essa suspensão, na verdade, do inventário, porque sem resolver a questão da união estável, não se resolvia o inventário, ela preferiu fazer um acordo com a suposta viúva, digamos assim, tá? Mas para vocês verem como essa questão do direito sucessório, havendo a morte, né, muitas questões vêm à tona, no caso, por exemplo, desse irmão da minha professora de inglês, no caso agora, né, que a gente está comentando, que é o que eu conheço, né, especificamente é mais coisa de notícia, não conheço isso a fundo, mas é o caso da morte repentina, que foi, né, do Gugu, né? Então, para vocês verem como isso vem à tona, e se fosse embasado somente no artigo 790 do Código Civil, os companheiros aí iriam concorrer, né, com os herdeiros, inclusive. E aí fica, né, complicado aí, que pode ser mais do que um, enfim, né. Então, assim, só para a gente terminar essa questão, é importante perceber isso, que tem que haver, né, que não se levou em consideração até os pactos antinupciais que podem existir, patrimônio que tem que ser regulamentado, então, assim, que tem que ser regulamentado previamente se houver essa união, né, estável. E que o Código foi muito infeliz, na verdade, de mencionar essa questão de diferenciar, né, o companheiro, na verdade, do cônjuge sobrevivente, tá? O que prevalece aqui, na verdade, é uma questão jurisprudencial. Então, por isso que eu estou indo para essa tela aqui, né? Antes da gente ter a causa de repercussão geral do STF, a gente tem esses enunciados, né, do Conselho da Justiça Federal, são jornadas de direito civil realizados lá no STJ, porque são interpretações que são necessárias de serem dadas diante de um artigo desse da lei, tá? Olha só essa aqui interessante. Foi decidido lá no enunciado 266 da Jornada de Direito Civil, aplica-se o inciso 1 do artigo 1790 também na hipótese de concorrência do companheiro sobrevivente
com outros descendentes comuns, e não apenas na concorrência com filhos comuns, né? Então, está falando de outros descendentes que não especificamente os filhos. O enunciado do 525, da 5ª Jornada de Direito Civil, está falando do artigo 17, parágrafo 1º do 1790, né? Está falando assim, olha, admite a concorrência sucessória entre cônjuge e companheiro sobrevivente na sucessão legítima, quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável. Eu faço muito um paralelo com isso em relação à questão previdenciária, né? Porque pós-Constituição de 88, quando a gente teve toda essa reforma da questão previdenciária também, e a lei de custeio e a lei de benefício, que é de 92, porque assim, o próprio INSS hoje permite essa concorrência para efeito de recebimento de pensão por morte, né, de cônjuge e companheiro sobrevivente, né? Então, assim, você tinha uma relação, se o cônjuge, mesmo separado, prova uma dependência econômica, né, e o companheiro, que se adquire um companheiro depois, se ambos sobrevivem e ambos dependem economicamente dessa pensão, essa pensão é dividida, né? Claro, se você faz prova dessa união estável, enfim, tá? E o direito civil não, né? E aí teve que vir lá uma decisão, uma jornada de direito lá do direito civil que fala, não, o companheiro e o cônjuge, que são sobreviventes, eles acabam concorrendo, sim, onerosamente nos bens adquiridos na união estável, né? Por fim, gente, a decisão do STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, tá? Então, a gente falou, para entender o seguinte, que esse artigo foi declarado inconstitucional, tá? Não importa, ou seja, não se faz diferenciação entre casamento e união estável, né? Ou seja, se equipara de forma absoluta e se estende à união estável as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a solidariedade familiar. É isso, por exemplo, que a namorada do irmão da minha professora de inglês tinha muita dificuldade e por isso que o processo vinha se arrastando. Por conta de uma questão de resolver, como o patrimônio era um bom patrimônio, a minha professora, como representante da mãe, né, por conta da idade avançada da mãe, enfim, preferiu fazer um acordo com ela, mas isso poderia permanecer judicialmente em andamento ainda, até uma solução definitiva, porque com certeza isso ia ser levado até o STJ, no mínimo. A questão é isso, né, a dificuldade dela fundamentar essa solidariedade familiar, mostrar que ela realmente tinha uma união estável equiparada a casamento com esse irmão da minha professora de inglês, né. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseada nessa solenidade do ato jurídico que funda o casamento, que está ausente na união estável. Então, percebam, gente, que esse enunciado 641 do STJ deixa muito claro que tudo vai depender do quê? Da prova. Tudo vai depender do caso concreto levado ao judiciário, tá? Só para a gente finalizar isso, e eu entrar aqui numa segunda parte da aula, em relação... Aí é uma coisa rápida, são duas questões interessantes, porque, na verdade, seriam 3 questões. Como eu já coloquei essa terceira e última questão aqui, na questão da inconstitucionalidade do artigo 1790, eu vou pedir para vocês, na verdade, depois só ler essa decisão que eu coloquei ali, tem uma tela aqui, que fica mais interessante, na verdade, né, do que eu ficar falando, sem que vocês leiam essa posição. Mas olha só,
olha que interessante essa questão da concorrência entre o companheiro, companheira e os herdeiros necessários, né? E quando a gente fala herdeiro necessário, olha esse agravo de instrumento aqui, tá? É de São Paulo. Agravo de instrumento, ação de inventário, pleito ajuizado pela irmã do falecido, suposta companheira que requereu a suspensão do feito. Então, olha só, é muito parecido com o caso da minha, não é o caso, tá? Mas é muito parecido com o caso aqui da minha professora de inglês, do irmão dela. A suposta companheira requereu a suspensão do inventário, né? E quem ajuizou a ação foi a irmã do falecido. Juízo de origem que deixou de apreciar o pedido de nomeação de inventariante e suspendeu o feito até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável. O inconformismo da irmã, acolhimento parcial, suspensão do feito. Peculiaridade dos autos que autoriza a suspensão do inventário até que se aguarde a definição quanto à união estável. Tendo em vista a ausência de ascendentes e de descendentes e do início do julgamento por parte do STF, no recurso especial 878694, que é esse recurso especial que a gente comenta, que eu tenho aqui nas nossas telas, eu coloquei lá no nosso material também um artigo do professor Fábio Tartucci, que comenta. Então, assim, até que isso, né, que se resolva esse julgamento do STF, que trata da validade do artigo 1790 do Código Civil, a definição quanto à união estável é crucial para o deslinde desse feito. Então, o inventário não vai prosseguir enquanto não se decidir se essa possível cônjuge, né, equiparada a cônjuge, não tiver o reconhecimento ou não da sua união estável, né? Então, ausência de definição de inventariante, porque, claro, que a irmã queria ser inventariante, enquanto que a ex-namorada, né, a namorada queria ser a inventariante também. Tá? Então, a necessidade de nomeação do inventariante para a adequada promoção da administração dos bens do espólio, tá? Então, olha só, a decisão foi reformada para aguardar o julgamento do STF em relação a essa decisão, sendo que já o juiz de São Paulo aqui, o Tribunal de São Paulo, já deu a entender que, se for decidida que havia uma união estável, a namorada, né, a companheira, tem condição de pleitear ser a inventariante, tá? Porque, em relação aos bens que foram adquiridos durante a união, né, durante esse casamento, eles são objetos, sim, de meiação, né? Não é herança, mas de meiação. Então, o que vai ser objeto da herança é parte dos bens, né? Não a totalidade, por existir uma companheira, ou um companheiro no caso, tá? Ficou clara a discussão? Falei demais, vocês depois tem mais coisa para ler, enfim, só para saber se eu consigo seguir para esses 2 últimos passos da aula, eu vou dar só beber uma água aqui, enquanto vocês pensem, se vocês querem fazer algum tipo de pergunta. Vixe, ficaram quietos. Então, vocês querem que eu continue para terminar logo. É isso? Vamos lá, gente. Então, eu vou continuar, tá? Diante da não manifestação... Ó, alguém abriu. Danilo abriu. O que você quer falar? Não, porque... Não, tá tudo bem, professora. Para mim tá tranquilo. Tá claro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá nada. Tá mentindo. Tá nada? Fala aí, Gustavo. Ele tá mentindo? Ó, começando, Gustavo. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Só para deixar aqui, fazer uma retrospectiva com vocês, eu comecei a aula falando que eu queria discutir esses 3 artigos com vocês aqui, o 1788, 1789 e 1790, tá?
E agora, eu queria entrar num segundo momento da nossa aula, na verdade, justamente para colocar, na verdade, assim, seriam 3 questões, mas eu vou reduzir para 2. Seriam 3 questões, por quê? Só para vocês verem aqui, o terceiro questionamento seria justamente a disciplina jurídica da sucessão para companheiro, que é a questão do artigo 1790. Só para vocês entenderem, olha só, a explicação do porquê que esse artigo existe, está lá no Código Civil. Eu falei isso para vocês, mas eu vou só ler isso daqui. O anteprojeto do Código Civil foi elaborado em 1972. Ele vem sendo debatido na década de 40, 50, 60. Eu lembro de 60, com o Código Tributário, que é de 66, foi bem discutido também a questão da alteração do Código Civil. Esse projeto foi apresentado em 75 e aprovado na Câmara dos Deputados em 84. Então, imagina, estava, né, em plena época de ditadura militar, né, sobre a vigência do Código Civil de 16. Não previa qualquer regra relativamente à sucessão de pessoas ligadas entre si apenas por laços do afeto. Foi o senador Nelson Carneiro, em sua incessante luta pela modernização das relações familiares brasileiras, que apresentou a emenda 358, antes referida no sentido de garantir direitos sucessórios aos conviventes. Então, como lembra Leno Veloso, a emenda foi claramente inspirada no projeto de Código Civil elaborado por Orlando Gomes, nos idos da década de 60 do século XX. Antes, portanto, da igualdade constitucionalmente garantida. Bem, por isso, o artigo em que resultou este de número 1790 é de cariz retrógrado, referentemente à legislação anteriormente sumariada na década de 1990, no século XX. Tá? Então, acabou sendo mesmo um descuidado muito grande ao colocar em vigência o Código Civil de 2002 com esse artigo, né, e que o STF demorou um pouco, né, 15 anos, 16 anos, para julgar isso inconstitucional, para a gente ver que realmente, né, o direito muda, as relações sociais mudam, para depois o direito ter essa alteração, tá? E aí, gente, nessas telas seguintes, que elas vão até a número 30, tem trechos do artigo do professor Flávio Tartucci que vai falar sobre sobre o julgamento do STF, enfim, da inconstitucionalidade do 1790, tá? Então, isso, eu vou deixar essa discussão de lado, porque senão a gente acaba avançando muito, talvez não dê tempo, fica uma coisa muito maçante, né? O importante é a gente fixar na aula a inconstitucionalidade desse artigo, né, e tudo que foi enfrentado, na verdade, para o artigo ser considerado inconstitucional, e eu discutir com vocês, nesses minutos finais aqui, que eu vou considerar, esses 2 tópicos que eu acho que são tópicos interessantes, que vai falar um pouquinho de dano moral e ricochete. Eu acho que vale a pena a gente lembrar aí esse assunto que vocês já devem ter tido em direito civil, enfim, mas que vale a pena só para a gente fazer entender aqui como que ele vai ser usado em direito às sucessões, tá? A grande pergunta que a gente faz, isso aqui eu tirei lá do professor Pablo Stolze, que eu achei muito interessante. Ele faz um capítulo só com esses questionamentos, né? Inclusive, ele coloca o 1790, 1788, né, e 89, de questões gerais, assim, que o direito das sucessões nos traz dúvidas, tá? Essa questão do patrimônio moral, se ele pode ser objeto do direito das sucessões. Porque, assim, a gente discute sempre em sucessão que o objeto da sucessão é o patrimônio,
o patrimônio material e também o imaterial. Mas eu sei que o patrimônio, eu não confundo o patrimônio com o direito de personalidade, com o direito da pessoa. Só que aí, quando eu vou analisar o Código Civil, eu sei que esses direitos de personalidade, eles podem ser reparados, né? Você pode, se você tem uma ameaça, uma lesão ao seu direito da personalidade, você pode reclamar perdas e danos, né? E aí, né? Como é que se dá com o morto, né? Como que você pode requerer, será que é possível requerer perdas e danos de um morto, né? Quem pode requerer isso? Um sobrevivente, o cônjuge, o parente, né, o filho? Qual o grau de parentesco? Aí o parágrafo único do artigo 12 ainda fala, né, do Código Civil. O caput fala que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aí vem lá, parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente. Então, assim, se eu analisar o artigo 12, eu vou responder lá, o patrimônio moral pode, sim, ser objeto de direito das sucessões, né? Você pode requerer isso. Aí, eu vejo lá no artigo 20 do Código Civil, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Aí vem lá o parágrafo único que fala, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção cônjuges, os ascendentes ou os descendentes. Então, gera dúvida, né, pra gente. Por quê? Se eu for interpretar que os direitos de personalidade não são objeto de sucessão, não é possível. Por outro lado, se você pode requerer essa reparação se a imagem for lesada, e aí, né? Então, como que eu interpreto essa prerrogativa legal se a personalidade jurídica da pessoa humana se extingue com o falecimento? E se os direitos de personalidade são intransmissíveis, não se transmite, tá? Então, olha que interessante. O que a doutrina fala? A lei civil, acertadamente, parte da premissa que, quando a memória do morto é atingida diretamente pela prática de certos atos, a ofensa acaba por resvalar indiretamente na esfera existencial dos seus parentes. Então, se esse morto for ofendido, isso respalda nos seus parentes. E é direito, então, desses parentes buscar o quê? Né? Se resguardar disso, buscar uma reparação, tá? Então, assim, né, para não responder, não é possível uma sucessão do direito do patrimônio moral, é uma aparente sucessão de direito moral, né, porque o que ocorre de fato é uma lesão a um direito que é reflexo daquele sucessor, né, por isso que se fala que se subsume isso, é subsumível a uma categoria do dano em ricochete, né, porque não é o direto, quem sofre o dano é o morto, mas em ricochete isso atinge quem? Atinge os seus parentes, tá? E aí usa-se a linha, a ordem da sucessão legítima, né, para se tratar o que de legitimidade, enfim, né, para proteger o direito. Então, assim, tem que se analisar o caso concreto. Por isso que eu trouxe essa jurisprudência aqui, que eu achei muito interessante para a gente ver o dano em ricochete e como que tem o deslinde disso,
tá? Então, eu vou ler e a gente vai comentar. Tá assim, olha. Ação de indenização por danos morais. Uso de imagem de pessoa morta, dano por ricochete, no próprio acordo, né? Divulgação sem autorização, utilização meramente informativa, ausência de dano, indenização indevida, recurso improvido. Então, peraí, vamos entender. Os direitos da personalidade estão vinculados inexoravelmente à própria pessoa humana, a razão pela qual são taxados de intransmissíveis. Beleza, isso aqui a gente já viu. Conquanto essa premissa seja absolutamente verdadeira, os bens jurídicos protegidos por essa pleiade de direitos compreendem aspectos da pessoa vista em si mesma, como também em suas projeções e prolongamentos. Ok? A pessoa viva, portanto, pode defender, até porque dito interesse integra a própria personalidade, os direitos de personalidade da pessoa morta, desde que tenha legitimidade para tanto. Tal possibilidade resulta nas consequências negativas que, porventura, o uso ilegítimo da imagem do parente possa provocar a si e ao núcleo familiar ao qual pertence, porquanto atinge a pessoa de forma reflexa. É o que a doutrina modernamente chama de dano moral indireto ou dano moral por ricochete. Ok, só que está falando assim, olha, se for uma consequência, se for uma questão negativa, olha só, o uso de imagem feito de forma ofensiva, ridícula ou vexatória impõe o dever de indenizar por suposto dano moral. Então, reconhece que esse suposto dano moral da pessoa morta é o tal do moral indireto, ou o ricochete. Só que o caso dessa jurisprudência é, quando, ao contrário, a imagem captada enaltecer a pessoa retratada, não há que se falar em dano moral. Porque se eu for lá no destaque do acórdão, tá lá, o uso de imagem de pessoa morte, divulgação sem autorização, utilização meramente informativa. Então, claro, eu não conheço o caso específico, mas dá a entender o seguinte, que o seu herdeiro, se sentindo ofendido com o uso da imagem da pessoa morta, pediu indenização, pediu reconhecimento de dano moral indireto ou dano moral em ricochete. Quando, na verdade, na análise do caso concreto, a imagem não era utilizada de forma ofensiva ou de forma vexatória, que fazia com que, né, o seu herdeiro, o seu parente, o seu filho, né, do morto tivesse esse sentimento, né, de dano, enfim, tá? Indireto, né, porque seria ofensiva em relação à memória do meu pai ou da minha mãe, enfim, né? Tanto é que foi improvido, né? Não há que se falar em dano moral, aí vem lá, né? É um recurso, inclusive, de Minas Gerais. Então, não adianta, a gente percebe nessa análise que em direito nada é 100%, né? Tudo depende da análise do caso concreto. O que cabe a gente é ter a maior amplitude possível de conhecimento da norma, das regras jurídicas, dos princípios fundamentais e analisar o caso concreto diante dessas premissas, né? E montando aí os argumentos que fundamentem, né? Por isso que eu trouxe essa decisão aí para tratar dessa questão, né? Se o patrimônio moral pode ser objeto desse direito das sucessões ou não. Né? Então, percebam que a gente não tem uma resposta sim ou não. Vai ser uma resposta que depende do que, né? O quanto que é ofensivo isso ou não, né? A limitação aí do direito de personalidade que se extingue realmente com a morte, tá? E para finalizar mesmo, gente, aí a segunda questão polêmica, digamos assim, é essa sucessão de pessoas jurídicas, né? Diga, alguém vai falar que abriu o microfone? Não.
essa sucessão de pessoas jurídicas. Professora, Diga. então, o direito de personalidade acaba indo com a morte, né? Se acaba Sim, com a morte, sim. mas o Código Civil fala realmente, o que a senhora comentou aí, que o único que permanece é a honra, né? Sim, Após a morte, sim, né? sim, sim. Então gera muita discussão, mas o próprio Código Civil fala que o direito de personalidade que permanece é o da honra, e ele deve ser protegido mesmo. E assim, se essa for, que aí, por isso que se admite, né, o dano em ricochete, porque se essa imagem, se essa honra do morto for ofendida, há uma consequência, vamos dizer assim, né, há um dano moral em ricochete ao herdeiro, ok, é possível, só que você tem que provar o dano, concorda? Sim, tem que Né? provar, tem que provar. Mas o código fala que não precisa ser os herdeiros aí elencados na sucessão, né? Pode ser qualquer parente. Sim, Que perceba que sim. a honra do dito cujo aí foi ofendido e tudo mais, ele pode requerer uma proteção. Sim, desde que você mostre o reflexo disso naquele que está vivo, né? Naquele que está requerendo, certo? Um exemplo disso, um mal pagador está inserido numa dívida aí. Isso. Até porque os herdeiros vão responder até o limite da sua herança, né? Em relação a essa dívida do morto, certo? Mas digamos Não, então, que ele quitou, né? Deixou tudo que está de bonitinho, mas aí eles têm que comprovar que o Sim, pai que não deve nada. sim, sim. Então, a minha dúvida é essa, professora, porque, na verdade, mesmo que não atinja aos herdeiros indiretamente, mas a honra do morto está sendo ofendida, né? Então, para proteger a honra, porque o Código Civil fala que a honra permanece após a morte. Olha, não está atingindo objetivamente a pessoa, mas vamos lá, eu vou citar aqui um exemplo que pode até não se encaixar, mas as pessoas começarem a falar sei lá, do próprio Gugu aí, ou de alguém que falar absurdos dele, atingindo a honra dele e tudo mais, mesmo que não atinja diretamente lá um filho, esposa, etc., mas a honra dele deve ser preservada e por isso que qualquer parente pode tentar proteger isso judicialmente. Sim, vamos pensar numa situação. Por outro lado, vamos lá, eu vou falar do Maluf, vamos supor que eu fosse filha do Maluf, e o Maluf morre, e a gente fala, né, do Maluf, ladrão, essas coisas, né? Aí todo mundo começa a me chamar de ladra também, porque eu sou filha do Maluf, né? Então, assim, eu consigo provar, se eu for acusada de ladra, né, eu consigo provar que esse direito de, né, essa honra, né, vamos dizer assim, da pessoa humana do Maluf está refletindo em mim, eu estou sendo maltratada também em função disso, coisa que não tem nada a ver, não é porque o meu pai era assim que eu também sou, certo? Aí, se eu tiver provas evidentes do meu dano, do meu constrangimento, eu consigo pleitear. Agora, aquela coisa de falar desculpa, né, eu sei que está gravando, mas aqui a gente tem maturidade suficiente para tratar assim, falar assim, o Gugu era realmente um homossexual, tinha um monte de namorado, e mesmo assim mantinha um casamento de aparência, enfim, os filhos vão se sentir lesados? Sim, vão se sentir lesados, mas para eles se socorrer de uma proteção jurisdicional, né, e serem indenizados, inclusive, né, por esse dano moral em ricochete, que eu acredito que há, você tem só que concretizar isso, né? A questão de você ser excluído socialmente, de você ficar com sofrer aquele bullying, né, na escola, enfim, porque assim, a gente só socorre de uma proteção jurisdicional porque a gente busca uma indenização, né? Senão você trata em outra esfera, né? Você trata psicologicamente, psiquicamente, infelizmente é isso, você só se socorre
de uma proteção jurisdicional, porque você quer aqui uma reparação do Estado, né? Que não se pode deixar as pessoas terem essa conduta. Né? Não sei se você conseguiu entender, mas assim, a gente tem que sempre analisar a situação em dois aspectos. E para se socorrer do judiciário, para reconhecer esse dano em ricochete, que é inegável que há, a gente vai ter o quê? Que ter provas cabais, para não sofrer aquela situação que, infelizmente, a gente vê no judiciário, de que não provou, foi um mero de sabor, né? Isso não é dano moral, isso é um mero de sabor do cotidiano, da vida normal. Então, é isso que tem que tomar cuidado, entendeu? Ajudou? Oi, professora. Não, ajudou sim. Mas a minha dúvida, desculpa insistir, é que se o Código Civil fala que o único direito de personalidade que permanece após a morte é a honra, mesmo que esse direito de personalidade não atinja os seus descendentes, ascendentes, mas é a honra em questão que está sendo atingida, é ela que deve ser protegida. Então eu não precisaria, assim, no meu entendimento, é que eu não precisaria provar objetivamente que eu estou sendo atingido, mas sim a própria honra da pessoa morta que está sendo, independente de estar atingindo eu ou não, é que deve ser protegida. Sim, mas eu entendo plenamente, Zé Roberto, a sua colocação. Mas o que eu queria provocar é o seguinte: na prática, eu vou pedir para um juiz, falar assim: olha, eu quero a proteção da honra do meu pai. Ele vai falar o quê? Como é que ele vai fazer isso? Então, a proteção da honra necessariamente não precisa ser só patrimonial. O Código Penal fala. Sim. Também, né? Da proteção da honra. Sim, mas como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer com que se preserve a honra de uma pessoa morta? Ele tem que fazer o quê? Um ato de comando para aqueles que estão ferindo a honra? O que eu quero dizer é isso, né? Como que eu vou buscar a tutela jurisdicional do Estado, porque é isso que eu faço quando eu provoco o judiciário, para que ele efetive aquilo que está previsto de forma normativa no Código Civil. Então, entendeu? A forma... Entendi sim. Entendi. Como o juiz vai fazer, realmente ele tem que ser dentro da legalidade, ele tem que buscar o código. Desculpa colocar um monte de minhoca aí na cabeça de todo mundo, mas é que assim, é uma discussão interessante, né, para a gente ver que muito do que a gente aprende na lei é normativa, enfim, e que, assim, no caso concreto, a gente tem uma eficácia difícil, né, de aplicabilidade, entendeu? Não, essa discussão não é, desculpa, não é colocar minhoca, me perdoa isso, é que nós, quando aprendemos Código Civil lá atrás, sim. Estudamos, inclusive, fizemos trabalho na sala de Direito de Personalidade, a minha equipe fez esse trabalho, e foi muito batido em cima disso, né, o direito de personalidade, o único que permanece após a morte é a honra, ela deve ser tutelada por esse e por aquilo. Agora, realmente, lá, quando a gente estuda lá no começo, não é aprofundado como aqui, né? Então, aqui a gente aprofunda e tal. E porque a gente vai vendo a aplicabilidade, na verdade, né? É normal isso. Porque senão, assim, por que razão, né? A minha questão, assim, não é colocar minhoca, não, é fazer a gente pensar mesmo, por que razão que a gente estuda todas essas regras, né? A gente estuda todas essas áreas do direito. Qual é a eficácia disso? Eu acho que, assim, se vocês chegaram até aqui, no 7º, no 8º, no 9º semestre, porque, na verdade, vocês já estão buscando uma aplicação concreta desse conhecimento todo, né? Que se traduz na profissão, né, ou do advogado, ou do promotor, ou do juiz, enfim, né, de você ser o tal do operador do direito. É um termo horroroso, mas, enfim, na verdade é isso, né, você utiliza o direito. Então, assim, para a gente ver um caso, né, uma ciência aplicada, né, mas é super interessante, porque a gente vai ver casos, por isso que no direito nada é sim ou não, né, sempre depende da situação concreta, né? A gente tá falando, aqui é muito legal
Porque a gente fica trabalhando essas hipóteses, essas possibilidades. Agora, quando a gente vê os casos concretos, assim, a gente fica, infelizmente, né, não queria nem passar essa coisa para vocês, mas a gente fica decepcionado, né, porque a gente estuda, a gente acha isso muito interessante, e muitas vezes não é reconhecido, né, mas aí são casos específicos, né. Mas valeu, eu acho que é uma super discussão, assim, é super importante a gente ter de suscitar essas questões, né, porque senão fica só aquela aula assim, não, o conteúdo é esse, conteúdo... Não é, né, na verdade a gente tem que ver a aplicabilidade disso. Porque, na verdade, vocês vão sair da faculdade e vocês vão lá para o exame de ordem, vão ser advogados e vão pegar um inventário para fazer, e aí, né? A gente tem que ter a regra clara para conseguir destrinchar as coisas, entendeu? Claro, são dúvidas que a gente precisa esclarecer aqui nesse momento, né? Claro! E a discussão nos leva a isso, né? Claro. E, ó, gente, eu não sou dona da verdade, não, e nem conheço tudo, entendeu? O que eu posso ter, talvez, seja uma experiência profissional, né? Mas, assim, eu também tenho que estudar, tanto quanto vocês, várias situações, assim, cada caso é um caso, gente, é impressionante. Isso é muito legal, ao mesmo tempo que é cansativo, mas, por outro lado, é muito legal, porque faz com que a gente, né, oxigena o cérebro bastante, né? E perguntem, aproveitem, eu tenho uma dúvida, que nem a Marisa lá fez, não, esse negócio do uso capião, da vista, enfim, vamos, né, o que eu não sei tudo, né, mas o que eu não sei, vamos lá, vamos pesquisar, por isso que é gostoso dar aula, eu gosto muito de dar aula por causa disso, entendeu? O próprio direito, né, a matéria que a gente estuda, o curso que a gente estuda, ele não é definitivo, ele é muito interpretativo, então, é isso. Não, gente, e assim, ele não é uma coisa estanque, eu acabei de falar para vocês, quando eu fiz faculdade, eu estudei o Código Civil dia 16, e aí já profissional, você tem que ver um novo código, e uma série de leis que estão acontecendo, uma nova sistemática do direito. Então, assim, isso é muito... tem que realmente... É muito dinâmico, né? Porque é feito para as pessoas, né? Para a sociedade, e isso muda, tá? Tudo bem? Gostaram dessa discussão ou não? Não, tranquilo, professora. Para mim serviu para esclarecer. Obrigado. Viu? Imagina, obrigada a você. Gente, então, assim, só para eu finalizar, então, essa questão da sucessão de pessoas jurídicas, ela é mais simples no sentido de que essas regras hereditárias, elas não podem ser aplicadas na extinção de pessoa jurídica, né? Para a gente falar de extinção de pessoa jurídica, embora seja um fenômeno parecido, né, com o falecimento da pessoa física, na verdade a gente usa outros institutos, né, a gente usa a legislação trabalhista, se tiver empregado dessa pessoa jurídica, e a gente estuda outras linhas, né, outras questões jurídicas, como as empresariais, né, então a gente vê lá a fusão da empresa, a cisão, a incorporação, tem até a dissolução, quando a empresa está em crise, a possibilidade da intervenção judicial, a falência, que aí sim a finalização da atividade empresarial, tá? Então, assim, a sucessão de pessoa jurídica realmente não segue, tá? As regras hereditárias, né? A extinção de pessoa jurídica tem uma estrutura diferente, né? Regras diferenciadas, ligadas muito ao direito empresarial e também à questão trabalhista, né? Caso haja empregados e a sucessão empresarial, assim, se houver, né, quem são esses empregadores, enfim, tá? Mas é uma questão interessante para se pensar. E, por fim, teríamos essa terceira questão, que é sobre o artigo 1790 do Código Civil, tá? E aí eu queria, na verdade, isso daqui é o comentário, são trechos do artigo do professor Flávio Tartucci, vocês têm na tela e também no exercício que eu coloquei lá na aula,
E para a semana que vem, então eu vou considerar o seguinte, que a gente trabalhou os temas, né? Nós trabalhamos os temas polêmicos, digamos assim, e eu vou preparar a aula da semana que vem, quem está com o código aí, só para ficar claro, já entrando nos capítulos seguintes dessa parte de disposições gerais, tá? Das sucessões. Então, a gente já vai entrar nessa questão da administração da herança, a questão da vocação hereditária. Então, assim, a da herança e da sua administração vai do artigo 1791 até o artigo 1797. A vocação hereditária, 1798 até 1803. A receitação e renúncia da herança, né? 1804 até o 1813. Aqueles que são excluídos da herança, do 1814 a 1818. Aí vem lá, da herança jacente, do 1819 a 1823. Tá? Então, a proposta da semana que vem é eu terminar, digamos assim, todos esses capítulos do título primeiro, que é da sucessão em geral. E tá legal, porque a gente vai, semana que vem já é a primeira semana de março, e aí depois a gente consegue entrar, se vocês estão com o código, vocês vão ver na questão da própria petição de herança. E a gente vai trabalhar a diferença da sucessão legítima e a sucessão testamentária, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aqui para mim agora, por favor. Que eu, na verdade, de termos de conteúdo, era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Se vocês autorizarem, eu já vou até parar de gravar, para não dar problema, e a gente pode